firme, um coração consagrado ao Senhor. Por isso oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos cantar, né, o adorador. Conduze-me, ó Senhor, em todo meu caminhar. Alegra-me sempre estar em tua presença. Sonda o meu coração, aceita o meu louvor. Ensina-me mais a te adorar. Não quero só com a voz cantar. Tu vês minha alma como está. Quero obedecer. Melhor assim, se dentro de mim, com todo meu ser, te buscar. Conduze-me, ó Senhor, em todo meu caminhar. Alegra-me sempre estar em tua presença. Sonda o meu coração, aceita o meu louvor. Ensina-me mais a te adorar. Não quero só com a voz cantar. Tu vês minha alma como está. Quero obedecer. Melhor assim, se dentro de mim, com todo meu ser eu for. Não quero só com a voz cantar. Tu vês minha alma como está. Quero obedecer. Melhor assim, se dentro de mim, com todo meu ser eu for. Melhor assim, se dentro de mim, com todo meu ser eu for. Melhor assim, se dentro de mim, com todo meu ser eu for. Adorador, adorador. Que alegria neste dia nós podemos desfrutar deste ensejo, bom desejo. Temos só a Deus louvar. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande e muito festivo dia, ver o que nos fez o Rei dos Reis.
dia. Vê, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia. Vê, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja Consagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia. Vê, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia. Vê, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Pode sentar, amados. Vou fazer aqui um teste para vocês para próximo domingo. Esse canto diz assim: vem ver o que nos fez o Rei dos Reis. Procure na sua Bíblia um trecho na Bíblia, em toda a Bíblia, em que alguém chama outra pessoa para ver o que Deus está fazendo. Certo? Eu não vou dar mais nenhuma dica, não. Senão vão querer procurar nas chaves bíblicas e não vão encontrar, se for por aí. Alguém chama... Guarda aí, guarda aí. Não, mas nessa não. Ok. Deus está fazendo alguma coisa e alguém chama para ver. Certo? É no momento, está sendo feito. Ok. Pense nisso aí para a gente ver na próxima semana isso. Nós estamos nos tempos dos meses do final do ano e tantas coisas acontecem. E nós estamos nos aproximando do retiro de jovens, né? E retiro de jovens sempre tem que ter algumas explicações. E cadê os nossos jovens aí para explicar o nosso retiro? Quem vai trazer o anúncio? Também. Ainda o nosso retiro vai ser agora em outubro. E daqui a alguns dias vai chegar o pastor Ion Morato. Ele vai ser um dos preletores, o preletor principal do nosso retiro de jovens. É um prazer, né, uma honra, é uma grande alegria ter o pastor Ion. Se Deus permitir, eu pedi até que ele passe mais alguns dias aqui conosco também. E para falar sobre esse grande retiro, irmã Tamires. Boa noite, irmãos. Então, é isso aí. Está chegando o nosso retiro de jovens, certo? Que vai ser do dia 11 a 14 de outubro,
com o tema Jovens Crentes Corações Puros. E, além do pastor Ion, também teremos a presença do pastor Nogueira, que vai pregar também para nós. Então, se você é jovem, não fez sua inscrição, ainda dá tempo, é só falar com a gente. Custa R$ 200 e pode ser pago no cartão em até 12 vezes ou à vista. É só conversar com a gente, certo? E assim, além do tema, né, vai ter momentos de comunhão, edificação. A gente vai se retirar das coisas, né, do mundo. E teremos uma novidade. Teremos, sim, noite temática. E o tema vai ser Comic Con. Então, se você que gosta de quadrinhos, certo? De heróis, vá preparado, certo? Se vista, aproveite. E de jogos também. Dá certo também. Teremos a noite temática. Teremos luau, fogueira e muito estudo da palavra de Deus. Então, se você ainda não se inscreveu, não deu nem o nome, dê o nome hoje, certo? Que o pagamento Deus vai prover. E outra novidade. Temos blusa que vai custar apenas R$ 20. A blusa. Pronto, é essa daí. Mesmo se você não for para o retiro e tiver interessado na blusa, fale com o Matheus Batista e dê seu nome que a gente vai mandar preparar a blusa para vocês, tá certo? É isso, obrigada. Essa camisa tem XXXXG? Tem? Tá bom, é para o pastor Lúcio. Muito bem. Nós estamos, desde manhã, falando que estamos com uma grande oportunidade, uma porta aberta, que vai ser o seminário sobre estratégias e lideranças, falando que nós temos muito que aprender com a cultura, com a civilização judaica. Afinal de contas, são 4.000 anos de lutas e de vitórias, e todo esse sistema, né, toda essa forma de inovar, de criar, está dentro do DNA deles. E o professor Ariel Orovitz vai falar sobre isso em 2 palestras no seminário, e a terceira palestra vai falar sobre arqueologia, sobre os últimos achados arqueológicos. Tem um vídeo aí, né, para te mostrar. Pouquíssimos países, né, colocaram um objeto, uma nave espacial na Lua. Apenas 3 até agora, e o 4º será Israel. É impressionante como é que um pequeno país como Israel tem um programa espacial que se rivaliza com os Estados Unidos, com a Rússia e com a China. Atrás fica a Alemanha, atrás fica a França, atrás fica a Inglaterra. É impressionante o poder de inovar, de criar, de empreender, de surpreender. Então, esse vídeo fala do nosso seminário e mostra essa saga vitoriosa do povo de Israel, que vai agora, daqui a poucos meses, colocar uma nave espacial na Lua e a bandeira de Israel na Lua. Vamos lá?
Ok, então esses convites para o seminário, que será no dia 29, você pode adquirir com o Carlão e a Islene, ok? Carlão e Islene são responsáveis pela venda desses convites para o dia 29. Pegue o seu Informações, por favor, amados. Lá na página 6, lá atrás do seu Informações, queria só dar uma olhadinha na nossa agenda, a agenda da nossa igreja. Tentamos repassar a agenda do último quadrimestre, agora setembro, outubro, novembro e dezembro. E vamos ter, então, algumas atividades e várias áreas da nossa igreja, vários ministérios estão envolvidos. Eu peço que, se alguma data está errada ou se omitir alguma coisa, por favor, nos ajude. Vamos consertar isso na próxima semana. Mas queríamos que você desse uma olhada. Nós vamos ter agora em setembro, a partir de terça-feira, a nossa conferência, a nossa Semana Teológica do CBD, e daqui a pouco vamos falar sobre essa conferências, as palestras, as conferências teológicas, estudos bíblicos proféticos. No dia 29, vamos ter o seminário Estratégias e Lideranças, lá no Meridional Center. Em outubro, no dia 6 de outubro, não marque nenhuma atividade, vamos ter o nosso encontro de casais, o nosso tempero e comunhão, não estamos mais fazendo aquelas reuniões nos lares, vamos fazer um grande encontro aqui, já nos preparando para o nosso retiro. E, novamente, os irmãos pedem que avise que, se você está parcelando o seu retiro de casais, você tenta colocar em dia as suas parcelas também, e vamos ter um grande encontro aqui no dia 6 dos nossos casais. No dia 7 de outubro, 10 mais 7, né? Dia 7, não haverá escola bíblica dominical. Não vamos ter EBD, vamos deixar os irmãos livres, né, para de manhã ter a sua responsabilidade como eleitor, como cidadão brasileiro, e você pode aí, então, ter o seu momento de voto tranquilo. Não vamos ter EBD no dia 7. E às 18 horas teremos o nosso culto, e como é o primeiro domingo do mês, vamos celebrar a ceia à noite, que nós não vamos celebrar pela manhã. E aí, como tem aí, nosso retiro de jovens, o nosso retiro de jovens, na verdade, não começa na sexta, começa na quinta noite, não é verdade? Né? Quinta noite que começa o nosso retiro, vamos sair aqui quinta, porque vamos ter já quinta noite, sexta, sábado e domingo, aquele grande retiro que vamos ter dos jovens aqui, então, ok? E no dia 28 é o segundo turno, né? Nós estamos querendo fazer uma coisa diferente, né? Se houver realmente eleições do segundo turno, para presidente principalmente, nós temos uma reunião de oração aqui na nossa igreja pela manhã, às 8 horas, podemos combinar de orar de 8 às 9 horas, às 9h30, e daqui nós saímos para votar. Mas cremos que é uma época muito importante pelo que o Brasil está passando. Nesse primeiro turno, vamos saber como é que está o clima de todas as coisas, e nós vamos ter esse tempo. E à noite vamos ter o nosso culto normal. Aí também a programação de novembro e a programação para dezembro. Peço aos ministérios, como eu falei, que, por favor, dê uma olhada nas nossas datas. Queremos que está sempre em dia e sempre, então, cooperando também com as atividades dos nossos ministérios. Vamos ver o vídeo da nossa conferência teológica. Vamos ter os estudos proféticos com o pastor Reinhold Federoff. Temos também um vídeo. O vídeo sempre nos chama a atenção, é bom que vai nos lembrar.
não me canso de agradecer a Deus e também de ser exortado quanto à nossa responsabilidade perante essas oportunidades que Deus nos dá. Nós vamos ter agora, nessa semana já, começando na terça-feira, esses estudos proféticos com o pastor Reinhold Federoff, e vamos ter mensagens todas as noites, terça, quarta, quinta, sexta e até sábado. É uma atividade do nosso CBD, principalmente para os nossos alunos, e também para que a gente possa também estar abençoando toda a igreja nisso. Como eu falei, cremos que é uma boa ideia. Nós temos, ou no ano, ou no semestre, uma semana teológica, sempre de um assunto que pode complementar as aulas, o treinamento dos nossos irmãos que estão se preparando para servir a Deus. E esse semestre estão estudando sobre escatologia, a doutrina da Bíblia que fala sobre as profecias, sobre o plano de Deus do começo até a segunda vinda de Cristo, até a consumação de todas as coisas. Então, surgiu essa grande oportunidade, né, de termos aqui o pastor Reinhold. E você recebeu, deve ter recebido na sua entrada, desde hoje de manhã estamos falando sobre isso, esse convite, né, que é um marca-texto, e temos falado que não é para você. O seu convite é a capa do Informações, você não vai esquecer das nossas conferências proféticas. Mas esse convite, amados, é para que você use para convidar alguém. Quem já ouviu as mensagens do pastor Reinhold são excelentes, muito dinâmicas, muito fáceis de entender. Ele prega de uma maneira muito clara, muito objetiva, e também ele usa muitos visuais. A maneira dele pregar, ele vai mostrando os visuais, os cartazes, os banners, e vai explicando e vai tratando cada assunto de uma maneira visualizada. É muito interessante, muito atrativa e também muito didática as mensagens do pastor Reinhold. Então, use esse material que você recebeu para convidar alguém. Convidando alguém, fique orando, lembre a pessoa. Se ela puder vir na terça, quarta, quinta, sexta e sábado, vai ser bom. O que eu creio, na minha visão, é que se a pessoa vem uma vez, ele vai querer vir todas as vezes. Se a pessoa vier na terça, ele vai querer vir a semana toda. Que são muito boas, muito interessantes. Ele sempre prega num tempo correto. É realmente um grande expositor da palavra de Deus. Então, terça-feira nós temos o compromisso da abertura, já a primeira mensagem dele, e vamos continuar na semana. Então, ore, Deus possa usar você, possa usar o seu veículo, você como instrumento dele para alcançar o irmão. Tanto uma pessoa para ser salva, como uma pessoa para ser edificada. A escatologia hoje, uma ciência da Bíblia, que hoje é tão deturpada, e temos 5 noites, né? Quase assim, um curso, vai ser muito importante. Vai ser tão bom quanto as nossas EBJs, quanto as nossas programações que nós temos, ok? Então, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que, principalmente por essa semana, que nós sejamos impactados, sejamos edificados. E eu, né, como quero que você sinta-se como eu me sinto, uma grande responsabilidade diante de uma responsabilidade como essa. Pai querido, nós te agradecemos pela vida do pastor Reinhold Federoff, missionário que veio da Alemanha para aprender a língua aqui, a língua portuguesa, se estabelecer no Brasil, dedicar aos estudos da tua palavra, dedicar a sua vida, ser então, ó Pai, instrumento do Senhor com essa ideia genial de fazer um ônibus, uma espécie de um trailer em que pudesse percorrer o Brasil pregando a tua palavra, e nós agradecemos pela vida desse teu servo. Não fosse apenas a dedicação dele, o zelo dele, e te agradecemos também pelo conhecimento que o Senhor deu ao teu servo, como fala bem a nossa língua e como também expõe com firmeza, com clareza e com autoridade a tua palavra. E rogamos ao Pai que o Senhor nos abençoe nessa semana, possa trazer nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, nós mesmos,
e tenhamos grandes bênçãos, muita edificação, conhecimento aprofundado da Tua palavra. Rogamos pelos nossos alunos do CBD, que estão estudando essa matéria, que eles vão para o campo e que eles possam sair, quando forem trabalhar lá fora, com as suas convicções bem fundamentadas, para nunca se desviar dessas verdades. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor André, vamos continuar nosso louvor? Nós temos tratado no dia de hoje pela manhã, nós falamos sobre como nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. O Senhor Jesus orou por nós, dizendo: não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E ele disse: eles não são do mundo, como também eu não sou. E o próximo cântico que nós vamos cantar, ele fala sobre comportamento. Na verdade, é mais do que um comportamento. Na verdade, é um espírito que habita dentro de nós, que nos leva a não sermos como o mundo é. Apesar de estarmos aqui, nós acabamos muitas vezes tendo que colidir, com o que o mundo faz, com o que o mundo pensa. E a vida cristã não é fácil. Jesus já havia avisado que o caminho era estreito. Então vamos relembrar esse compromisso e vamos cantar esse cântico. Preciso ser oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar meus impulsos, ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar contra os meus impulsos, ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, corrigir o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém
convidar agora o irmão Jocélio e a irmã Zildânia, que vão trazer a leitura, informações e a leitura sistemática. Boa noite, irmãos. Leitura para a consagração, o chamado do alto. Quando Maria foi chamada para a missão de ser a jovem que engravidaria e daria à luz ao Messias de Israel, ela disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Depois ela recebeu uma profecia através de Simeão, dizendo: uma espada traspassará a tua própria alma. Lucas 2:35. E ela cumpriu a missão. Esteve ao lado de Jesus na cruz e perseverou até o grande dia de Pentecostes. Atos 1:14. E foi cheia do Espírito Santo junto com os outros discípulos. E muitos anos depois falou com Lucas sobre as coisas que havia visto décadas antes e que Lucas escreveu no Evangelho de Lucas. Como Deus faz as coisas? Ele chama, comissiona, adverte que será difícil, permite adversidades terríveis e acompanha cada passo da missão. O nosso Deus é mesmo maravilhoso. Todos os seus servos testemunham ao fim da carreira que valeu a pena. Paulo, Jó, Moisés, Josué, Daniel, João, Pedro e etc. Nós bem sabemos disso. Creiamos. Agora, coisas vão acontecer em nossa vida que talvez eu e você não quiséssemos, mas diante da grandeza do que Deus faz, vai valer a pena. Agora vamos fazer a leitura sistemática das Escrituras. Ezequiel 37, 15 e 23. Em respeito à palavra de Deus, gostaríamos que acompanhasse as leituras de pé. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nela, por Judá, e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nela por José, e verá a Efraim e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajuntam outros pedaços que usam e se tornam um só na tua mão. E quando te falares os filhos do teu povo, dizendo: não nos declarais o que significa estas coisas, tu lhes dirás assim, diz o Senhor Deus: eis que tomarás a vara de José, suas escrito na dos olhos dele. E disse-lhe, pois assim diz o Senhor Jesus: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. E eles farão uma nação na terra, nos montes de Israel, e o rei será rei de todos eles. E nunca mais será as duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão os dois reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares de suas residências, em que procurarei e purificarei. Assim diz, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Amém. Seu Deus, quero te agradecer e te pedir pela continuidade da programação, e também agradecer, Senhor Deus, pelos dízimos já
alçadas aqui aqui, que o Senhor Deus possa também dar ouvido àqueles visitantes que aqui estão, que vá ter fruto na programação que aí será em seguida. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos, enquanto nós recolhemos nossos dízimos, nossas ofertas, vamos lembrar que o Senhor Jesus pagou um preço altíssimo. Ele é o nosso Deus e, além de ser o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador. Pagou um preço muito alto. E tudo que nós temos hoje, nós podemos dizer, nós devemos dizer, nós devemos tudo ao nosso Deus. Então, digno é o Senhor, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber toda a honra, toda a glória a Ele eternamente. Amém. Luzes e relâmpagos,
nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer, Senhor, porque apesar da tua extrema santidade, como a tua palavra diz, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quem poderia olhar para ti, Senhor, e continuar vivo? Mas nós podemos fazer isso através do teu Espírito, através do Senhor Jesus Cristo. E nós louvamos o teu nome, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu e pela salvação. Louvamos o teu nome pela energia, saúde para o trabalho, o sustento das nossas casas. Nós, como teu povo aqui, queremos reconhecer, Senhor, e declarar toda glória ao teu nome, pois todas essas coisas vêm das tuas mãos. E nós só podemos te devolver, porque o Senhor antes nos deu. Então, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu santo nome para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. E agora, antes da mensagem, da palavra do nosso Deus, pregada pelo seu servo, pastor Nogueira, nós vamos cantar sobre esse lugar, né? Que é o nosso lugar, que é a nossa pátria, a nossa verdadeira pátria. Nós estamos aqui como peregrinos, apenas aguardando que o nosso Senhor nos leve para lá. Todos juntos, bem forte. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não tenho mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida pras alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de
aceitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar, do lindo céu. Está na linha. Ah, que bom nós cantarmos como o céu é lindo. E vamos chamar nossas crianças para nós orarmos para o culto, elas vão para o culto infantil. Vamos chamar os professores, os responsáveis também pelo culto infantil, para que possam guiar nossas crianças para esse tempo muito especial. É a irmã Florinda hoje que vai estar, vai ser muito bom. É só a Florinda aí. Eita, Felipe. Bom? Um dia eu vou chamar vocês tudo aqui para frente, tá bom? Um dia. Se vocês estiverem calminhos. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pelos nossos irmãos e irmãs que ministram para nossas crianças e agradecer agora pelo culto infantil, pelo qual pedimos a tua bênção. Que nossas crianças te louvem, que nossas crianças cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa também suas famílias, pois queremos pedir essa extensão da tua bênção para alcançar todas essas casas também, em nome de Jesus. Amém. Enquanto as crianças vão, Rodolfo, sabia que eu passei 2 semanas sem água aqui? Só você mesmo que traz, viu? 2 semanas passando sede aqui, Rodolfo. Eu digo, repito, e não tem nada demais nós falarmos novamente sobre isso, mas uma das coisas que me impressiona é como Deus guia a nossa igreja. Nós vamos começar a nossa semana de estudos proféticos. E qual foi a leitura dessa semana? Essa leitura é a leitura anual. Nós apenas escolhemos dos capítulos, 3 capítulos, 2 capítulos, mas é a leitura já programada para o ano. Nós lemos o que hoje, de manhã e à noite? Ezequiel 37, que é a profecia, né, de Ezequiel, em que Deus revelou para ele que iria restaurar toda a nação de Israel. Inclusive, naquela época já não existia, já tinha sido destruído o reino do norte, e a profecia era de um fato impossível, que ele fala que até o reino do norte, o reino chamado de Samaria, que já havia sido destruído aí há uns 200 anos, ele então vai restaurar até aquelas 10 tribos, juntando com a tribo de Judá, com a tribo de Benjamim, e novamente restaurar todo Israel. E essa profecia está em andamento. Desde 48, quando a nação de Israel foi fundada, essa profecia está já em andamento na nossa época. E é uma excelente introdução para nós pensarmos nessa semana que vamos estudar as profecias. Por isso nós colocamos já nossas bandeiras. Toda vez que vamos falar sobre Israel e as profecias, nós lembramos do nosso país, para orarmos pelo nosso país, é a nossa pátria terrena, que devemos, né, ter responsabilidade de orar, de contribuir, de amar a nossa terra. E também nós colocamos ali a bandeira de Israel, para lembrar que as profecias quanto a Israel, elas são o relógio, formam toda para compreender o andamento das profecias, o cumprimento está ligado, tem um link profético com a nação de Israel. Então,
É impossível estudar profecias sem estudar o que Deus fala e promete para a nação de Israel. Então, nós estamos numa época bem privilegiada, né? Deus está colocando essa lembrança para nós, e vocês vão continuar lendo na sua leitura sistemática, Ezequiel, o restante do livro de Ezequiel. Vamos ficar lembrando dessa semana, dessas grandes profecias. Temos anunciado também que interrompemos um pouco os nossos estudos em Colossenses, começamos a tratar sobre o aspecto do capítulo 3, das famílias, os assuntos mais práticos para a igreja, e paramos, demos alguns estudos relevantes e depois voltaremos. Sabíamos que ia ter algumas interrupções e nós fizemos um pequeno intervalo. Há 2 semanas atrás, fizemos uma mensagem sobre um homem chamado Anum, em que ele foi traído, né? Foi enganado pelas suas más impressões, e isso foi uma desgraça para a vida dele e para a vida do seu povo. Domingo passado nós falamos sobre uma nova estrada, que nunca é tarde para nós recomeçarmos. Deus é o Deus do presente, Deus é o Deus que restaura as nossas vidas, não somente salva, mas também nós salvos, às vezes, nos enveredamos por caminhos de destruição, por caminhos de morte, por caminhos de problemas, e Deus sempre nos chama para um novo começo, para restaurar a nossa vida. Eu gosto muito desse cântico, né? Nós cantamos o hino, manso e suave, Jesus convidando, Ele chama por ti e Ele chama por mim. Interessante que no Novo Testamento, Jesus não chamou, não foi característica de Jesus chamar ninguém de forma manso e suave. Eu creio que em todos os 4 evangelhos, somente uma vez Jesus chamou de forma mansa, de uma maneira assim tão mansa e tão suave, foi em Mateus 11, quando ele disse, vinde a mim, né? Mas as outras vezes Jesus chama, ele é muito mais enfático, ele é muito mais incisivo, ele apenas olha e diz, vem e segue-me, é muito mais autoritativo, mas ficou caracterizado nessa maneira mansa e suave de Jesus nos chamar. Então nós gostamos desse hino, e é bíblico, e com certeza revela essa característica, essa maneira de Jesus nos tratar de forma mansa, de uma forma suave, de uma forma paciente, e quer restaurar, quer o melhor para nossas vidas. Ele é o nosso bom pastor. E hoje, amados, eu queria trazer um tipo de estudo doutrinário, um tipo de estudo teológico. Geralmente os pastores evitam um estudo mais teológico, geralmente é mais cansativo, e as pessoas não estão muito afim de estudar, querem mais uma mensagem que apenas alivie as suas tensões, apenas que mostre algumas esperanças, que apenas os levantem, que os coloque para cima. Contudo, nós somos diferentes. Essa igreja é a Igreja Batista Fundamentalista, e de vez em quando queremos trazer não somente aquela sopinha, não somente aquele leitinho, e às vezes temos que trazer mesmo um filé, uma carne, uma comida mais consistente, e que devemos mastigar direito, devemos aprender direito. E é um assunto que nós estamos tratando lá no nosso CBD. Nós estamos na área de escatologia, e estamos tratando, nas 2 semanas, foram 2 aulas, quase aí 5 horas de aula, e vamos trazer isso em 50 minutos hoje. Vamos trazer o assunto que você deveria conhecer muito bem, para não ser enganado. Como diz o Reinhold Federoff, para você não ser atropelado pelos ensinamentos falsos, né? Não sermos atropelados pelos acontecimentos aí. Então, agora é pelas doutrinas também, não sermos atropelados. E vamos tratar desse assunto, o estado intermediário. O que acontece quando a pessoa morre? A Bíblia afirma que todas as pessoas ressuscitarão nos seus corpos, tanto os salvos como os perdidos. Mas o que acontece com a pessoa quando ela morre?
até que o seu corpo seja ressuscitado. Chama-se isso a doutrina do estado intermediário, que é entre a morte e até a ressurreição do corpo. Quando vamos herdar as promessas de Deus, Ele nos criou corpo, alma e espírito, e vamos herdar as promessas de Deus em corpo, alma e espírito. Assim como também aqueles que morrem sem Cristo, morrem em rebelião, eles vão um dia também ressuscitar, e eles vão também padecer em corpo, alma e espírito, porque foram criados de forma completa e vão ser julgados e punidos de forma completa. E a pergunta em que nós respondemos é essa: o que acontece entre esse momento, entre o momento da morte e até a ressurreição do corpo? É o que nós chamamos de o estado intermediário. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Você sabia disso? Mas que é isso? A Bíblia ser mãe de todas as heresias? Sim, porque é a deturpação da Bíblia que vai criar muitas heresias. Então a Bíblia se torna a mãe, uma culpada de uma culpa que não é dela, é dos homens. Então vamos dar um exemplo aqui. Eclesiastes capítulo 3, vamos ficar em pé e vamos fazer essas duas leituras e vamos dar uma introdução já explicando essas leituras. Nos livros poéticos, nós temos Salmos, nós temos Provérbios, e depois nós vamos ter o livro de Eclesiastes, e vamos para o capítulo 3, versículo 19. Diz assim, esse texto da palavra de Deus: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede, acontece com eles a mesma coisa, tanto aos animais como aos homens. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidades. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Alguém disse que a Bíblia está ensinando que o destino do homem é igual ao destino dos animais. Quando morre, se acaba. Quando morre, meio com os animais, como o gato, como o cachorro, também o homem, como o leão, morreu, acabou-se, pronto, é o mesmo destino. Só que eles não leem o contexto. O que Salomão está falando é como um louco, é como o louco enxerga a vida, é como um sem senso enxerga o mundo, vê o homem como animal. Ele está dando o ponto de vista da loucura. Ele não está afirmando que isso é verdade, ele está dizendo como é que o homem louco, o homem sem sentido, ele vê as coisas. Então, muitas pessoas pegam esse texto e vão dizer que a Bíblia está ensinando que o homem acaba-se, é aniquilado quando ele morre igual os animais. Então vamos para outro texto da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10. Lá no Novo Testamento, depois de Romanos, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10. Ao contrário disso, Deus diz que há coisas tão maravilhosas reservadas para os crentes lá no céu, que o que pouco que sabemos é o que Deus nos revelou na sua palavra. Olha o que é que diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, nem sequer o homem chegou a imaginar, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Coisas do céu que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que têm esse relacionamento amoroso com Deus, não é da nossa imaginação,
não é que o homem consegue conceber, mas são coisas maravilhosas demais. E o pouco que sabemos dela, que tanto nos maravilham, foi o Espírito Santo que nos revelou em sua palavra. Então, toda a revelação, tudo que sabemos sobre o nosso estado após morte, vem através do conhecimento, do ensino, do que mostra, do que revela a palavra de Deus. Então, amados, vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê esse esclarecimento, nos ilumine nossos olhos, para que nós possamos, de forma espiritual, entendermos melhor as promessas de Deus e também entendermos os ensinamentos errados, para que possamos ser contra, possamos rejeitar e possamos até refutar, explicar onde estão os erros e afirmar a verdade. Pai querido, queremos pedir a Tua bênção para esse estudo. Ó Pai, se não fosse a nossa fé de que o Teu Espírito Santo é quem ministra e que a Tua palavra pode ser compreendida por qualquer um que tenha o zelo, que tenha a fé, que tenha esse Espírito, ó Pai, possa então se maravilhar das Tuas verdades. É com esse desafio, é com essa fé que nós queremos entrar neste estudo. Pedimos a Tua bênção, que a Tua igreja seja edificada, que nós possamos ser fortalecidos, sejamos defensores da nossa fé, conhecedores da fé bíblica, e que também essa palavra sirva para a salvação de pessoas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, poder sentar, amados, vamos nessa introdução tratarmos da definição do que é o estado intermediário. Falamos assim, estado intermediário é o que acontece com a alma da pessoa do momento da morte até a ressurreição do corpo. Entendam que nós vamos falar sobre que momento do plano de Deus para a vida do homem. O que acontece quando a pessoa morre? O corpo é colocado na sepultura, ou então alguns queimam o corpo, ou então o corpo se perde nas águas. E o que acontece com a parte espiritual, com a alma daquela pessoa? O que acontece se ela é crente ou se ela não é crente? Até o dia em que Deus vai ressuscitar aquele corpo. Há duas posições que defendem, que explicam isso. E eu gosto sempre de falar para você, tinha um professor meu que dizia, olha, quando alguém está me levando para algum lugar, eu quero que ele me diga logo para onde é que ele me leva. Então, ele falava isso sobre mensagem. Então, quando nós estamos levando você, eu vou dizer para onde eu vou levar você. Eu vou mostrar duas posições, e a primeira delas, é claro, é a que eu não concordo, é a que eu não acho que seja bíblica. E a segunda é aquela que eu vou defender como sendo bíblica. Então, preste atenção para você também não ser novamente atropelado por essas posições, ok? Então, vamos tratar de dois conceitos, duas posições do que acontece quando a pessoa morre até a sua ressurreição. Então, chamamos aqui a posição mais corrente. Essa posição mais corrente afirma que o Sheol é a palavra no Antigo Testamento, e a palavra no Novo Testamento grego é Hades, é um mundo inferior, é um mundo que fica para baixo, o lugar de todos os mortos. E essa posição diz que havia duas divisões nesse Sheol Hades. Havia o paraíso e o Hades propriamente dito, separados por um abismo. Essa posição diz que na ressurreição e na ascensão de Cristo ao céu, o paraíso que estava lá no Hades, que estava lá embaixo, foi levado para o céu, ficando apenas lá o Hades, propriamente dito, as regiões inferiores. Então, para nós compreendermos essa posição, eu vou explicar, que nós queremos que você também entenda quais são os argumentos deles. Aí nós fizemos esse gráfico que ilustra. Vamos apagar essas luzes aqui, que fica melhor para a gente. Pode deixar apagado assim, fica bom, a gente vê assim. Ok? Então, essa é a posição mais corrente,
diz que na Bíblia ensina que lá embaixo, numa região inferior do mundo, da terra, existe então o Hades, e esse Hades é formado de duas partes: o paraíso, onde ficavam as pessoas justas, como no caso Lázaro e Abraão. Havia um abismo separando essas duas partes, essa parte da outra, e havia o Hades propriamente dito, o Hades inferior, por exemplo, onde estava o homem rico. Essa posição diz que todas as pessoas, até a época de Cristo, quando morriam, elas iam para o Hades. E esse Hades era composto de duas partes, como nós vimos aqui. Mas todas elas, tudo isso aqui é o Hades. Tudo isso aqui é o Hades, composto de dois grandes compartimentos, onde ficavam os justos, num lugar chamado Paradesos, no grego, e o Hades propriamente dito, que era o lado mais inferior, onde estavam os homens perdidos. Essa visão, com certeza, deixa apagado aqui mesmo, pode deixar apagado, não precisa não, tá bom, não, deixa até sem me ver, que é até melhor. Ok, dando para eu ver o Bíblia. Vamos comparar essa posição aqui, como é que a cultura greco-romana, como é que os pagãos daquela época, eles tinham a concepção da vida após morte. Olha só como era. Essa é a visão pagã greco-romana da época do primeiro século, da época antes também de Cristo. Olha como é que eles imaginavam que era a vida após morte. Todos que morriam iam para esse inferior, para esse mundo inferior chamado Hades. Ok? Nesse Hades havia dois compartimentos. Havia o Tártaro, não é Tártaro, não, é Tártaro, ok? Então havia o Tártaro, que estavam as pessoas más, havia um abismo separando, e havia os campos elíseos, onde estariam as pessoas boas. Nessa concepção pagã, podemos entender, ver como é parecido, como essa concepção mais corrente trouxe muito dessa ideia aqui, de um só lugar, onde estavam as duas pessoas, os dois tipos de pessoas, as pessoas más de um lado, né, e as pessoas boas de outro, separadas por um abismo. Então, sem dúvida alguma, essa visão mais corrente foi influenciada pela essa visão pagã. Mas vamos entrar um pouco como é que essas pessoas que defendem essa posição, como é que elas explicam. Primeira coisa, vamos ver algumas explicações. Ele diz o seguinte: os mortos justos de Adão até a ressurreição de Cristo, os salvos que morreram desceram ao paraíso. Olha, a palavra aí é importante. Desceram ao paraíso. Porque eles acham que o paraíso estava lá, um compartimento lá do Hades. E eles dizem que alguns livros apócrifos, primitivos autores cristãos, até Joséfo e alguns autores pagãos, como fosse assim um senso comum, já tinha sobre esse assunto. Segunda explicação que eles dão, ele diz que a palavra na Bíblia, Sheol e Hades, são sinônimas e é o lugar onde ficam os mortos. Preste atenção a esses argumentos deles, porque eles vão dizer que as palavras, muito bem, coloca aí, as palavras Sheol no hebraico, no Antigo Testamento, e a palavra Hades, grego, no Novo Testamento, significam sempre um lugar embaixo, para onde vão todos os mortos. Eles vão olhando a Bíblia, e eles dizem que onde houver a palavra Sheol, e a palavra no Antigo Testamento, e a palavra Hades no Novo Testamento, ela é sempre esse lugar inferior,
é esse lugar onde ficam os mortos. E eles usam algumas explicações dos textos bíblicos para provar isso. E quando nós vamos ler aqui, eu vou rapidamente discordar de cada uma dessas interpretações, se pudermos. Então, quais são os textos das Escrituras que eles apoiam para isso? Ele diz o seguinte: olha, quando você vê na Bíblia, 1 Samuel 28, 1 a 24, quando você chega no versos 13 e 14, diz que Samuel, depois de morto, quando ele foi chamado pela feiticeira de Endor para trazer uma profecia para Saul, a Bíblia diz que ele subiu da terra. Ele subiu de baixo, ele estava embaixo e ele subiu. Olha, e o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul, aquela bruxa lá de Endor: vejo deuses que sobem da terra. Estavam de baixo e eles estavam subindo para a terra. E lhe disse: como é a sua figura? Disse ela: vem subindo. Se ele vem subindo, onde é que ele estava? Embaixo. Ele vem subindo. Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto de terra e se prostrou. Então eles dizem: olha, quando Samuel veio para fazer uma profecia condenatória para Saul, ele subiu da terra. Ele veio das regiões inferiores. Por quê? Porque ele estava lá no Hades. Em que região do Hades ele estava? Lá no paraíso, mas era no Hades, na região inferior. Eu sei que você que já conhece também, a Bíblia já está discordando dessas pessoas aí, porque a primeira coisa, quem subiu não foi Samuel. Samuel não apareceu à feiticeira de Endor. Samuel já tinha morrido, estava no céu, e a Bíblia diz que os que estão lá não podem vir para cá mais, a não ser quando Jesus ressuscitá-los. Quem estava aí aparecendo para ela era um demônio, era um pseudo, era um falso Samuel. E o fato de que vinha de baixo já indicava a origem, realmente vinha das regiões infernais. Então, primeira coisa, a fraqueza deles está nessa interpretação. Né? Se você quiser saber mais sobre 1 Samuel 28, temos 2 mensagens aqui, está no site da igreja, em que eu preguei algum tempo atrás, mostrando que quem apareceu a Saul não foi Samuel, não foi de forma alguma.